Fala pessoal, meu nome é João Pedro Cordeiro, do canal no YouTube Multifacetar-se e do blog de mesmo nome na internet, e hoje vou apresentar para vocês um PowerPoint que elaborei para um trabalho do curso técnico de produção de áudio e vídeo que estou realizando no momento. Ele é sobre um período da história do cinema, cinematográfica, chamado neorrealismo italiano. Então vamos começar a apresentação. O neorrealismo italiano foi um movimento cultural mais cinematográfico, que começou na Itália depois da Segunda Guerra Mundial e fazia um contraponto ao cinema fascista que veio antes, como veículo estético e ideológico da resistência. Hasteava a bandeira da representação objetiva da realidade social como forma de comprometimento político. Seu período mais produtivo e significativo ocorreu entre 1945 e 1948. 1945 foi o final da Segunda Guerra Mundial. Em filmes em preto e branco, os cineastas neorrealistas, de forma espontânea, buscavam representar de uma maneira nua e crua o cenário em que o país se encontrava. Seus temas foram a representação da classe trabalhadora, imersa em um ambiente injusto e fatalista, sempre encontrando a frustração na eterna busca por melhores condições de vida. Foram trazidos por influência do realismo poético francês, misturando-se atores, não atores, profissionais e amadores, o povo em geral. Uma curiosidade é saber qual foi a paternidade, o cunho desse termo neorrealismo. Na verdade, ela é dúbia. A primeira possibilidade seria quando Umberto Bárbaro chamou de neorrealístico o filme Ossessione, Obsessão, do qual havia sido montador. E a outra possibilidade atribui o termo a Mário Serandrei, quando este usou em uma resenha do filme Quai de Brumes, Cais das Sombras. Aqui já começa a decadência. Na década de 1950, o cenário já é outro. O quadro de crise econômica e social parece ter sido amenizado. A televisão ganha cada vez mais espaço como mídia e, para enfrentá-lo, os produtores passam a investir no cinema do puro entretenimento escapista. Um pouco mais tarde, Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, que tinham participado do neorrealismo, afastam-se do verismo, vero verdadeiro ortodoxo, e vão apelar à farsa exuberante ou ao drama existencial para redesenhar a Itália e suas novas questões. Deixou, porém, heranças indeléveis na cinematografia mundial, que influenciaram diretamente estéticas futuras, como a Nouvelle Vague francesa de Jean-Luc Godard e o cinema novo brasileiro de Glauber Rocha, alguns dos exemplos de diretores e produtores dessas duas estéticas, Os três maiores expoentes do neorrealismo italiano foram Luchino Visconti, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Sobre documentários, não se tem muito registro daquela época, na verdade quase nenhum, de documentários em si, como a gente os conhece. Mas como as narrativas dos filmes buscavam retratar a realidade social daqueles tempos, os exemplos que eu vou dar mais à frente, mesmo sendo de filmes, são quase como documentários, talvez semi-documentários, mas ainda assim com uma história sendo exibida para o público. E apesar de um filme chamado Roma, Cidade Aberta ter marcado o início do movimento, o primeiro filme mesmo daqueles dias é o documentário Giorno di Glória, Dias de Glória, de 1945. É uma produção conjunta de Giuseppe de Santis, Marcelo Pagliero, Mário Serandrei e Luchino Visconti. Ele alterna cenas documentais reais com reconstituições dramáticas. Giorno di Glória registrou 2 anos da ocupação nazi-fascista e da resistência civil italiana, lançado um mês antes de Roma, Cidade Aberta, mas sem a mesma repercussão. Agora eu vou colocar um trechinho desse documentário para a gente ver. Di assicurare la fuga di alcuni uomini in attesa di processo.
questo demoralizzante criminalismo, queste tentative reazionarie per portare all'opera della giustizia, la dell'esplosione popolare, tutti dovetti il doloroso episodio di carrezza fascista e del direttore del carcere di Regina Coeli, su cui si abbattè la vendetta della povera. Un passatore, isolato, quando anche di un solo uomo non è ancora giudicato. Nel documentare questo triste, sporadico episodio di violenza non dobbiamo dimenticare che alcuni uomini in mezzo a questa folla hanno tentato coraggiosamente di opporsi al linchaggio. Acho que já tá bom. O outro que chega perto de documentário é um exemplo que eu vou dar no próximo slide, que é A Terra Treme, de 1948, de Luchino Visconti, no qual um grupo de pescadores da Sicília, na Itália, interpretam eles próprios nesse filme Denúncia, rodado de maneira semi-documental e crua, mais até do que um outro filme chamado Ladrões de Bicicletas, que é um exemplo que eu vou dar mais à frente. Vou mostrar um pouquinho para vocês de dois trechos desse documentário, A Terra Treme, A Terra Treme. O primeiro é esse. São as mulheres e crianças, com suas crianças, esperando pelos pescadores voltarem, pelos marinheiros voltarem sobre as pedras. O segundo é a saída dos marinheiros com suas embarcações, navios, barcos, para pescar, os pescadores. Nero a cercare il pesce che viene su attirato dalla luce. Le voci corrono tra le barche e sono richiami, avvertimenti. Poi gli uomini e continua la fatica. A logorarsi la schiena, su e giù, affondare, salpare, salpare, affondare. Fino a quando non schiarirà verso Capo Mulino. 5 filmes essenciais. O primeiro deles é Obsessão, de 1943, do Luchino Visconti. Ele adapta do romance The Postman Always Rings Twice, O Carteiro Sempre Toca duas vezes, do norte-americano James Cain. O diretor conseguiu retratar um país de contraste que destoava da representação estilizada então dominante, na Itália, né? O segundo e mais importante é Roma, Cidade Aberta, de 1945, do Roberto Rossellini. Inserindo registros de combates verdadeiros juntos à dramatização, rodado clandestinamente como a própria resistência dos partisans, o filme situa-se num limiar entre encenação e documento histórico, e ainda é peça de propaganda contra o regime agonizante. A escassez de recursos técnicos e financeiros acabou se mostrando uma virtude desse filme, que foi filmado em estilo documental, ao mostrar pessoas reais em locações reais,
junto da liberdade de movimentos da câmera e a autenticidade dos personagens, aliado a uma nova maneira de se contar uma história. Forma alguma das qualidades que transformaram o filme na revelação do Festival de Cannes de 1946, em que recebeu a Palma de Ouro. O neorrealismo logo se tornou o modelo estético para diretores interessados em uma descrição vívida da história e da sociedade. O terceiro é Ladrões de Bicicleta. Esse filme contém os principais elementos do filme neorrealista: a temática dos problemas sociais, a criança, os atores iniciantes ou desconhecidos, a ambientação in loco, em localidade, a ausência de apelos, locação, a ausência de apelos técnicos ou dramatúrgicos e, ao mesmo tempo, um intenso conflito na trama. Tá aí um pouquinho da história dele para vocês. O próximo é Alemanha Ano Zero, de 1948, de Roberto Rossellini também. Dessa vez, Rossellini visita outra nação derrotada e destroçada, a Alemanha, para mostrar uma realidade muito semelhante à da Itália. Submetidos novamente a uma situação calamitosa de ocupação, a restrições e a sorte de privações, os alemães violam os valores éticos mais primários por causa da fome, e Rossellini espelha neles a própria crise italiana. Essa fome, destruição e horror são mostrados pelos olhos de um garoto alemão que perambula sem destino nem futuro pelas ruas bombardeadas de Berlim. Tá aí um pouquinho do filme para vocês, da história do filme para vocês nesse texto. E por último, A Estrada da Vida, de 1954. Do Federico Fellini. Esse eu coloquei por ser do Federico Fellini para representar o final desse movimento cultural que aconteceu na metade da década de 50. Tá aí um pouco da história desse filme para vocês. E é isso, aqui são as minhas bibliografias, fontes que eu usei. Eu utilizei o 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, eu li os verbetes desses filmes e li o capítulo 14 do livro A História do Cinema para Quem Tem Pressa, que fala sobre o neorrealismo italiano. Além disso, eu usei o PowerPoint do meu professor sobre documentário, teoria e prática, usei textos da Wikipédia sobre neorrealismo italiano e para selecionar esses filmes eu usei o site Canto dos Clássicos, Neorrealismo Italiano, Melhores Filmes. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.